A prisão civil do devedor de alimentos tem caráter executivo? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar tintim por tintim. Eu sou o professor Thiago Caversan e compartilho semanalmente, aqui mesmo no canal, vídeos relacionados à teoria e à prática do direito, como o vídeo de hoje em que eu falo sobre a natureza jurídica da prisão civil do devedor de alimentos. E isso já a partir de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que nós trazemos para cá. Hoje eu quero conversar com você brevemente sobre a natureza jurídica da prisão civil do devedor de alimentos. Vejam, a gente tem lá mais de uma via possível de efetivação da obrigação alimentar. A preferencial até é desconto em folha de pagamento para aqueles que são servidores públicos ou empregados, esse tipo de coisa. A gente também tem a possibilidade da efetivação da prisão de alimentos pela via subrogatória, que é aquela, olha, pague sob pena de penhora. Mas a gente também tem uma via que é uma via coercitiva, e isso é bastante importante para o nosso papo aqui, que é aquela pague a pensão alimentícia, pague os valores relacionados à pensão alimentícia vencida e não adimplida sob pena de prisão civil. E veja que essa é uma via que vale em relação aos 3 meses imediatamente anteriores à propositura judicial do pedido de efetivação, do pedido de execução, e mais aquilo que se vencer aí ao longo do trâmite do procedimento, tá certo? Agora, veja, tem gente que olha isso e fala, nossa, então a prisão civil é, no Brasil, ainda que excepcionalmente, uma medida de caráter executivo, é um jeito de executar. Nossa, que coisa antiga, que coisa arcaica, né? Assim como os antigos romanos, né? O cara podia virar escravo, por exemplo, temporariamente ou até o resto da vida, de repente, se ele tivesse aí uma dívida, que ele não tivesse patrimônio suficiente para fazer frente a essa obrigação e tudo mais. Estamos vivendo aqui, tem tipo aquele meme, né? Escrevo à mão assim como faziam os astecas e os incas, né? Aqui nós estamos vivendo como os antigos romanos e tal. E na verdade não é exatamente isso, tá? O caráter dessa prisão civil por dívida alimentar não é executivo. A medida é, como sugere aí a denominação que se dá para essa via, a medida ela é de caráter coercitivo. De maneira que a gente não usa a prisão do devedor inadimplente de alimentos como um meio de satisfazer a dívida. Ele não vai ser levado a trabalhar de maneira forçada, nada disso. A medida é uma medida coercitiva, é uma medida que visa atuar sobre a vontade dele. Ninguém quer que o sistema não quer que o devedor de alimentos fique preso. O que se pretende é que o risco de ser levado à prisão leve ele a fazer tudo que tiver ao alcance dele para pagar o valor da obrigação alimentar, porque aqui alguém depende daquele valor para sobreviver de maneira minimamente digna. A ideia é essa. Tanto é verdade que se admite como defesa nessa execução pela via coercitiva a justificativa. Que justificativa? A justificativa da absoluta impossibilidade de fazer o pagamento. Estou inadimplente, mas estou inadimplente porque, para mim, por circunstâncias X, Y, Z, é absolutamente impossível que manter esses pagamentos em dia. Veja, como a medida é coercitiva, eu vou lá e demonstro. Não depende da minha vontade, de maneira que não faz o menor sentido agir sobre a minha vontade. Eu preciso até te alertar que essa precisa ser uma impossibilidade absoluta mesmo, não algo que o devedor foi sem tomar as cautelas devidas, aí ele teve uma redução de rendimento, ele tem que ir lá e fazer uma revisão de alimentos, esse tipo de coisa. Mas a gente vai falando de uma impossibilidade absoluta. Por quê? Porque a medida não é executiva, é uma medida que visa atuar sobre a vontade dele, uma medida de caráter coercitivo. Tanto é verdade também que, por outro lado, o juiz pode ter
Determinado a efetivação da prisão, o oficial de justiça chega para efetivar a prisão. Se o devedor paga o valor que consta lá do mandado, não deve ser sequer efetivada a prisão. O código diz que essa prisão terá aí duração de 1 a 3 meses. Como que o juiz vai decidir entre 1 e 3 meses? E vai depender das circunstâncias do caso concreto. O juiz eventualmente fixou em 3 meses, período máximo. Foi efetivada a prisão 2 dias depois, alguém pagou aquele valor. Deve ser imediatamente levantada a medida da prisão. Deve ser suspensa aí essa prisão civil. Por quê? Porque não tem mais sentido atuar sobre a vontade do devedor. A medida já alcançou a sua finalidade. De novo, chega para ser efetivado, tem o pagamento da ordem, não deve ser sequer efetivada. A medida oficial vai e certifica e a medida antes de ser efetivada atingiu a sua finalidade. Na realidade, é bem esse o objetivo dela. Então, a prisão civil do devedor de alimentos, tecnicamente falando, ela não tem natureza jurídica de medida executiva, ela não tem nada a ver com aquilo que acontecia lá entre os romanos, entre outros povos, que é de cercear a liberdade da pessoa como um meio de satisfação de um crédito. Não é absolutamente isso. A natureza jurídica entre nós é de medida coercitiva. Tá certo? Eu queria te convidar a contar para mim aqui embaixo de onde é que você me assiste e o que é que você faz. Se você é estudante de direito, se você é advogado, se você é parte em um processo assim, conta aí pra gente nos comentários aqui embaixo, até para, na medida do possível, a gente poder interagir um pouco, tá certo? Eu também queria te convidar a continuar navegando aqui pelo canal, especialmente a partir deste vídeo aqui em que eu falo sobre a finalidade do direito. E também queria te pedir, por favor, de novo, para se inscrever aqui no canal, para clicar no sininho, para dar o seu joinha, porque isso é muito importante para que a gente continue trazendo esse material para cá, tá bom? Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.